bom dia, amada família Ceifa, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo e participando desta celebração nesta manhã. Que delícia vir a este lugar e adorar ao nome do Senhor junto com você que está na sua casa. Estamos agradecidos ao Senhor porque, apesar de todas as circunstâncias, nós podemos entronizar o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores nesta manhã. Seja muito, muito bem-vindo a todos aqueles que estão nos assistindo dos quatro cantos da terra. Glória a Deus. Muito obrigada, equipe preciosa, por estar nos servindo nesta manhã, servindo ao Senhor na adoração. E nós queremos nesta oportunidade compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração. E quero pedir um pouco de paciência e tolerância da sua parte. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Você que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia e gostaria que você nos acompanhasse na leitura de um texto. Não é um texto muito curto, mas ontem, enquanto Luciano compartilhava com a Rede Inspire uma palavra que Deus trouxe ao coração dele, ele estava falando a respeito da nossa intolerância com relação aos textões, né? Que ninguém mais quer fazer uma leitura longa, as pessoas não têm mais paciência e tolerância para ler textão. Mas existe um texto, e é um textão, é uma carta de amor, que isso nós precisamos ter amor por esta leitura. E eu quero te convidar então para acompanhar alguns textos. Há aqui uma junção de alguns textos, então nós vamos estar constantemente mudando a referência, mas eu gostaria que você acompanhasse toda a leitura. O tema que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilharmos nesta manhã é: não espere, faça agora. Não espere, faça agora. E o primeiro texto que nós vamos ler é Lucas, capítulo 22, do versículo 3 ao versículo 5. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Agora vamos para João 13, do 1 ao 38. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia tentado Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos.
Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, olhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas a ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Marcos, capítulo 14, a partir do 32. Tenha paciência, querido, e escute a palavra de Deus. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então
Voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Lucas 22, 47. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Pai, aqui está a tua palavra. E a tua palavra por si só já traz dentro de nós um temor e um tremor. A tua palavra por si só já é não somente necessária, mas a tua palavra por si só já pode nos libertar nesta manhã, se nós entendermos verdadeiramente aquilo que está escrito neste Evangelho. Jesus, aqui está exposto o que ensinaste para os teus discípulos na última Páscoa celebrada com eles. Que nesta manhã, diante da mesa do pão e do vinho, possamos receber a revelação para este tempo chamado hoje, para este tempo que estamos vivendo, para que possamos fazer depressa e não esperar mais aquilo que cabe a nós a fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vemos no Evangelho que nós lemos, e foi um compêndio de textos de 3 evangelhos. Nós lemos que Jesus reuniu-se com seus discípulos em uma ceia de Páscoa, que foi preparada com muito cuidado, sob as orientações dadas por Jesus. Até o lugar para esta Páscoa foi Ele quem escolheu. Seus discípulos prepararam tudo, e mesmo que Jesus já tivesse anunciado que a sua hora estava chegando, eles não imaginavam que aquela seria a última ceia, a última ceia de Páscoa que Jesus estaria celebrando com eles. Neste texto nós encontramos muitos ensinamentos, mas eu quero focar dentro de tudo isso que nós lemos, o tema desta palavra: não espere, faça agora. Jesus olha para Judas enquanto sentado à mesa e diz: o que você está para fazer, faça depressa. Essas palavras devem ter soado nos ouvidos e no coração de Judas quase como uma obrigação, até porque Judas estava acostumado a obedecer Jesus. Apesar de ele não se submeter à missão do Messias, ele estava acostumado a obedecer Jesus em quase tudo. Então, neste dia, esta palavra deve ter soado nos ouvidos como uma obrigação. Mas estas palavras estavam sendo dirigidas a um homem de muita confiança, mas que Jesus conhecia completamente o que estava no seu coração. E ele sai correndo, como se ele tivesse medo e vergonha daquelas palavras, como se ele tivesse medo e vergonha da sua própria sombra.
ele sai correndo, ele desaparece daquele lugar, porque teve consciência naquele momento de que o mestre sabia de seus planos e de sua traição. Quando nós lemos esse texto, muitas vezes vem ao nosso coração e vem à nossa mente um engano. Será que Judas foi gerado por Deus no ventre da sua mãe? Será que ele nasceu, foi escolhido, capacitado para ser discípulo, para no final ser o protagonista responsável pela traição, entrega e morte de Jesus? Afinal, alguém precisava fazer isso, senão o plano de Deus não se cumpriria. Será? A atitude de Judas poderia ter sido diferente. Muitas pessoas veem em Judas uma pré-determinação ou uma predestinação para a maldição. Mas Lucas capítulo 22, versículo 22 diz: o filho do homem vai para onde? Vai para a morte. O filho do homem vai para a cruz. O filho do homem vai cumprir o propósito pelo qual ele veio, como foi determinado. Mas ai daquele que o trai. Judas poderia ter um final diferente. Judas poderia ter um destino diferente. Era necessário que Jesus sim morresse. Foi escrito sim que um amigo o trairia. Mas por que foi escrito isso? Porque pela presciência de Deus, Deus já sabia que Judas o trairia, mas Deus não determina que Judas o trairia. Não houve uma determinação de Deus que fosse Judas, mas como Deus sabia, pela sua presciência, então Deus revela lá no Antigo Testamento que um amigo o trairia. Sabe, não era necessário a escolha, decisão e atitude de Judas, pois Jesus podia ter sido descoberto e preso de outra maneira, de uma outra forma, ou ele mesmo poderia até ter se entregue. Deus não escolheu Judas para ser o traidor. Jesus escolheu Judas para ser seu discípulo. Deus não escolheu ninguém para o trair. Deus não escolheu ninguém para a maldição. Nós é que decidimos, o homem é que decide se ele irá pelo caminho da bênção ou pelo caminho da maldição. Judas escolheu entrar na história como traidor. Judas escolheu ter intimidade, mas não fazer aliança com o mestre. Essa foi uma frase que a Juliana Ferron nos trouxe na palestra de feminilidade. Judas escolheu ter intimidade, mas não fazer aliança com o mestre. Você sabe que eu e você podemos ter intimidade com essa mesa, podemos ter intimidade com a igreja, podemos até ter uma certa intimidade com Cristo, mas não fazer aliança com Ele. Assim como o marido pode ter intimidade com a sua esposa, pode ter relações sexuais com a sua esposa, mas não ter uma aliança de fidelidade com a sua esposa. Podemos ter intimidade. A intimidade permitia que Judas colocasse a mão no prato de Jesus. A intimidade permitia ele comer do bocado que era servido da própria mão do Messias. Mas aqueles que têm intimidade, mas não têm aliança, o pão da comunhão e o vinho da mesa servida servirá para a sua própria condenação. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos não sondar o coração do outro, mas nós devemos sondar o nosso próprio coração para discernirmos o corpo e o sangue de Cristo. Significa, você precisa discernir se você tem aliança com o corpo e com o sangue, ou se você só tem uma intimidade com o corpo e com o sangue. É necessário uma aliança com o corpo.
O que tem a síndrome de Judas, ele pode até ter intimidade com Deus, intimidade com a igreja, intimidade até na mesa da ceia, mas ele não terá frutos, porque somente dá frutos aquele que tem aliança. Aquele que tem a síndrome de Judas encara o cristianismo como uma ideologia e não uma causa para viver ou morrer. E o problema das ideologias é que nas ideologias o ego impera. Eu sou o centro, a minha vontade tem que ser feita, os meus desejos precisam ser realizados. Por que Judas chegou a esta escolha? Porventura teria faltado para ele um bom discipulador? Porventura faltou-lhe o amor do bom pastor? Porventura faltou-lhe a graça de Deus? Faltou-lhe a comunhão com os seus irmãos, os outros discípulos? Não. Ele tinha o melhor discipulador, ele estava diante, não de qualquer pastor, mas ele estava diante do bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele estava diante da própria graça de Deus, pois Cristo é a graça de Deus que se revelou aos homens. Não faltou-lhe a comunhão, porque no texto nós lemos que os seus irmãos aceitavam Judas. Então ele era bem aceito pelos seus irmãos discípulos. E por que eu vejo isso? Porque ali, quando Jesus diz: Judas, vai, o que você tem que fazer, faça depressa. Os irmãos pensaram: ele tá saindo para comprar alguma coisa. O mestre mandou ele comprar alguma coisa que faltou na ceia. Não faltou-lhe discipulador, bom pastor, graça, comunhão com os irmãos. Mas faltou-lhe a decisão de fazer uma aliança. A aliança com Cristo. E a aliança vem do termo beirite, que significa a morte de duas vontades para o estabelecimento de um propósito. Que vontades? A vontade humana, a vontade que vem da natureza humana, movida pela nossa autossuficiência, pela nossa independência, pela egolatria, pela inveja, pela falsidade, pela hipocrisia. Faltou ajuda, sim, o que muitas vezes nos faltou uma prestação de contas junto ao mestre, faltou-lhe confissão de tentação, faltou-lhe arrependimento, faltou-lhe uma atitude de fé. Judas poderia, ao ser tentado pelo diabo, ao receber a seta maligna para atrair o mestre, ele poderia ter se sentado com o mestre e falado: mestre, eu não sei o que está acontecendo comigo, mestre, eu caminho contigo há tanto tempo, e agora estou tendo umas ideias de te trair, não só de te abandonar, mas de te trair, mestre, me ajuda. Mas ele não foi em momento nenhum pedir ajuda para o mestre. Quando não confessamos as nossas tentações, nós teremos que confessar os nossos pecados, mas nem confissão de pecados aconteceu. Sobrou-lhe agenda oculta, sobrou-lhe um sincerismo que não nos leva a mudança alguma. Por conta das nossas justificativas internas, ficamos justificando os nossos pecados, e aí vem o vitimismo, achando que nós somos as vítimas do processo. Sobrou em Judas a ganância, sobrou em Judas o remorso, que é muito diferente do arrependimento. O arrependimento leva à vida, o remorso leva à morte. O sincerismo leva ao remorso, a sinceridade leva à vida. Mas nós encontramos, apesar disso tudo, nós encontramos em Judas algo que nós podemos aprender nesta manhã. E daqui vem o tema da mensagem. Ele não procrastinou o que ele tinha que fazer. Ele avaliou e negociou com os sacerdotes. Ele foi ao encontro do Messias no momento certo, no Getsemane. Ele deu o beijo no momento correto, como ele havia combinado. E quando ele viu que a vida dele já não tinha sentido por ter traído o mestre, ele foi e enforcou-se.
Mateus capítulo 27, do 3 ao 8 diz: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes. Veja bem, não foi tomado de arrependimento, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Ele não procrastinou o que queria fazer. A questão é que ele fez a coisa errada. Mesmo íntimo de Jesus, ele comeu o pão para a sua própria condenação. Jesus nunca vai negar o pão e o cálice. Essa mesa jamais será negada para ninguém. Se Jesus não negou o pão e o cálice, como a igreja do Senhor pode negar o pão e o cálice? O problema é o que nós fazemos com este pão e com este cálice. O problema foi o que Judas fez. O problema já é seu, o problema já é meu. O problema foi de Judas, o que ele fez com aquele bocado de pão que Jesus molhou no prato e entregou na sua boca. Pensa eu e você com esta oportunidade. Podemos pensar: eu jamais faria isso. Sonde o seu coração. Se porventura você não está fazendo a mesma coisa, sabe como você pode sondar o seu coração? Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. O que você está fazendo com este pão que o Jesus está te servindo e está colocando na sua boca hoje pela manhã? Você está conectado com esta palavra, ou você está conectado com 10, 20 coisas aí na sua casa? Você está comendo o pão que traz vida, ou você simplesmente está dizendo: é mais uma palavra que está sendo pregada, estou cansado de ouvir palavra? O que você está fazendo com o pão? O que você está fazendo com este pão? É mais um livro com textão? Ou você está pegando os bocados que Deus está entregando da sua vida todos os dias? Está alimentando o seu espírito e a sua alma para viver e para ter vida eterna. Porque a questão não está neste pedaço de pão que você toma, que você vai comer na hora da ceia. Isso aqui é um simbolismo. A questão é o que você está fazendo com este corpo de Cristo, com essa carne que você está comendo, com o pão que você está ingerindo todos os dias, e o que você está fazendo com esta palavra. Na mesa, ele poderia se arrepender. Na hora que Jesus olha para Judas e Judas, o que você tem que fazer, faça depressa. Ele poderia depressa se arrepender. Ele poderia se arrepender depressa. Ele poderia fazer naquele momento. E se ele falasse: mestre, eu não quero mais, mestre, me perdoe, Jesus teria o perdoado. Jesus não teria ido à cruz, teria ido à cruz, mas de uma outra forma. E nós conheceríamos Judas com um outro destino. No Getsemane ele poderia se arrepender. Quando Jesus olha para Judas e diz: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Ele poderia naquele exato momento se prostrar em terra e se arrepender. E mesmo depois de ter traído com um beijo, o seu destino seria diferente. Na cruz ele poderia se arrepender. Quando ele viu Cristo crucificado, ele poderia se lançar aos pés da cruz e falar: mestre, me perdoe, eu não te reconheci como filho de Deus. Assim como o guarda reconheceu verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Na cruz ele poderia se arrepender, mas ele escolheu e decidiu
morrer. Não somente se suicidando, tendo uma morte física, mas ele matou a sua descendência, porque a palavra de Deus diz que aquele que traísse o filho do homem, seus filhos, ele não teria uma descendência, seus filhos mendigariam. O que isso nos ensina? Que quando nós traímos Jesus, quando nós não valorizamos o pão da presença, quando nós não valorizamos essa intimidade, fazendo uma aliança, os nossos descendentes não serão abençoados. Não procrastine. O que você está para fazer, faça depressa. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, eu quero que você anote e depois você vai ler. Mas o povo de Israel recebeu um comando, e neste comando estava que tomasse um cordeiro, preparasse o cordeiro e comesse depressa. O povo de Israel vivia na escravidão do Egito. O que você tem que fazer, faça depressa. Saia da zona do conformismo, da escravidão do pecado. O povo de Israel já estava conformado com a escravidão. Moisés vem com uma mensagem: prepare o cordeiro, asse o cordeiro, e comam o cordeiro, e comam apressadamente. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Ali estava o cordeiro, ali estava a representatividade de Cristo. Coma depressa, esta é a Páscoa do Senhor. O que você tem que fazer, faça depressa. Saia do conformismo do pecado, saia do conformismo da escravidão do pecado, e coma a palavra de Deus, que é o cordeiro. É o cordeiro de Deus, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Saia do conformismo do pecado. Eu já estou acostumado, já faz 10 anos que eu faço isso, eu não consigo me libertar. Foi para isso que o Cristo se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. Mas você precisa sair da zona do conformismo. Não se conforme com o pecado. Lucas capítulo 19, nós vamos encontrar um homem que era acusado por muitos, cobrador de impostos, sua reputação era péssima. Imagino como o coração de Zaqueu estava quando Jesus olha para cima na árvore aonde ele se encontrava, e Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O que você tem que fazer, faça depressa, faça agora. Saia depressa do lugar de acusação e acesse hoje mesmo a salvação. Saia deste lugar de acusação. O que as pessoas estão dizendo a seu respeito provavelmente faz parte do teu passado, mas Jesus chegou e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Abre a casa, abra as portas do seu coração, abra as portas do seu coração e convide este Jesus para entrar. Não fique olhando de cima da árvore, não fique escondido no meio da multidão. Saia da zona da acusação, saia da zona da culpa e acesse hoje mesmo a salvação. Nós encontramos em João capítulo 11, versículo 28. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Uau! Faça o que você tenha que fazer agora. Saia depressa do lugar de sofrimento e vá ao encontro do milagre.
Maria estava sofrendo pela morte do seu irmão Lázaro. Seu irmão Lázaro já estava sepultado há 3 dias. Ele já estava cheirando mal dentro do sepulcro. Mas ela ouviu: o mestre está te chamando, Maria. Ela não ficou esperando o mestre ir até ela. Ela saiu depressa e ela foi ao encontro do milagre. Saia do lugar do sofrimento nessa manhã e vá para o encontro do milagre. Sabe como vamos para o encontro do milagre? É quando não ficamos esperando que as pessoas orem por nós, quando não ficamos esperando que as pessoas façam alguma coisa por nós. Nós já vamos ao encontro de Cristo e nós já sabemos que tem uma multidão de irmãos, porque quero dizer uma coisa para você: a igreja na terra está orando por você. A igreja na face da terra está orando por você. Nesta manhã nós oramos por você. Então agora você só tem que sair dessa zona de sofrimento e de vitimismo. Ai, porque Deus não lembra de mim. Ai, porque Deus não se importa comigo. Ah, porque ninguém chegou na minha casa nessa manhã para trazer uma palavra de Deus. Eu estou chegando na sua casa e estou te dizendo: saia do lugar do sofrimento e venha para o lugar do milagre. Venha para o lugar do milagre. O mestre está te chamando nessa manhã. Mateus 28, do versículo 5 ao versículo 8, nós vamos encontrar algumas mulheres. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Sabe o recado das mulheres do sepulcro nesta manhã? Saia da zona do medo e do luto e vá cumprir a sua missão de anunciar que Cristo já ressuscitou. Saia da zona do medo. Aqui está dizendo que elas saíram depressa, amedrontadas, não amedrontadas mais com a morte, mas agora elas estavam amedrontadas. Elas estavam vendo que Cristo tinha ressuscitado e agora elas tinham uma missão. Sabe qual é o nosso problema? Que muitos de nós ainda estamos na zona do luto de Jesus. Jesus morreu, Jesus morreu. Ele morreu pelos meus pecados, Ele morreu pelos meus pecados, Ele morreu pelos meus pecados. Saia da zona do luto e entre na zona da missão, do cumprimento da sua missão. Jesus morreu sim, mas Ele já ressuscitou e tem uma missão para você: anunciar a ressurreição até que Ele venha. Anunciar a ressurreição até que Ele venha. Aleluia. Quantos de nós ainda ficamos chorando a morte de Jesus? Meu irmão, não chore a morte, anuncie a vida. Quantos de nós ficamos chorando a nossa própria morte? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. O vírus chegou, eu vou morrer, eu vou morrer. Meu irmão, ainda que você morra, você viverá eternamente. Anuncie, anuncie, cumpra a sua missão. João capítulo 4, versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Aqui nós encontramos a mulher samaritana com todo o seu passado catastrófico, passado de feridas, passado de frustração, passado de rejeição, passado de abandono. 5 maridos já tinham passado por ela e os 5 a abandonaram. E os teólogos dizem que provavelmente ela foi abandonada não é porque ela não era uma mulher íntegra, mas porque ela não podia dar filhos. Ela era uma mulher estéril.
Porque não aparece nenhum filho da mulher samaritana aqui. Porque se ela tivesse filhos, os primeiros que ela teria anunciado na cidade seriam seus filhos. E o evangelista teria escrito a respeito dos filhos da mulher samaritana. Mas quando ela teve a revelação do Messias, ela abandonou depressa o seu cântaro. Uau! Ela deixou o seu cântaro. O que você tem que fazer, faça depressa e faça agora. Abandone depressa o cântaro do seu passado e molde o seu futuro a partir da revelação do Senhor, de quem você é, do Senhor. Abandone o cântaro do teu passado. Ela abandonou tanto o cântaro do seu passado, ela já não se importou com o seu passado, que ela sai da presença de Jesus e ela corre para a cidade. E a Bíblia diz que a cidade toda, a cidade toda ouviu. O que essa mulher fez? Será que ela pegou o megafone? O que ela fez eu não sei. Eu só sei que naquele mesmo dia muitos receberam a revelação do Evangelho, muitos receberam a revelação do Messias, porque ela decidiu deixar o seu cântaro. Abandone o cântaro do seu passado hoje, diante dessa mesa. Abandone o cântaro do seu passado e comece a moldar um vaso de honra do seu futuro. Você é um vaso de honra. Você é um vaso de honra para o Senhor. Você é um vaso de honra. Abandone a rejeição, abandone a orfandade, abandone os sentimentos que te levam a olhar para Deus como uma vítima. Ei, você não é a vítima. Você está colocado por Deus para transformar o diabo na vítima. Ele é a vítima. Nós vamos para Gênesis capítulo 18, versículo 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Gênesis 19, do 12 ao 26. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra,
Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Fuja depressa, saia depressa do sistema da injustiça social e suba a montanha para expandir o reino de Deus. Eu vou repetir. Saia depressa do sistema da injustiça social e suba a montanha para expandir o reino de Deus. Há pelo menos 7 montanhas aonde Deus está nos levando a subir. É para subirmos as montanhas. O monte chamado igreja, o monte chamado família, o monte chamado economia, o monte chamado educação, o monte mídia, o monte do governo e o monte das artes. Há uma montanha esperando por você. Uma destas montanhas está esperando por você, para você cumprir o seu ministério. Não cumpra somente a sua missão, cumpra também o seu ministério. Há uma montanha esperando por um filho de Deus. Ele está esperando por você. Não fique na planície. Planície é vontade permissiva de Deus. Montanha é vontade perfeita. Pensa bem. Deus mandou os anjos para levar Ló para a montanha. Ele olhou para a planície e disse: eu quero ir para aquela cidadezinha pequena. Por quê? Porque a única coisa que eu consigo enxergar, eu não consigo enxergar Deus me levando para a montanha. Eu consigo enxergar Deus me levando só para a planície. Deus quer te levar para a montanha. Qual é a montanha? É a área onde Ele quer usar, a área onde você está. No discipulado geracional, nós temos trabalhado sobre cumprir o nosso ministério na área onde fomos chamados, na montanha aonde Deus tem nos colocado na sociedade. Não queira zoar com Deus. Não queira fazer zoação com Deus. Não queira zoar com o ministério que Deus te entregou. Não bagunce o que Deus organizou. Deus já organizou. Não fica dando as tuas ideias, não fica dando as suas opiniões para Deus. Só pergunta: Deus, é para a montanha que eu vou? Pois é para a montanha que o Senhor quer que eu vá? Pois é para a montanha que eu vou. Você está entendendo? Zoar significa pequeno, insignificante. Era uma cidade que fazia parte das 5 cidades que seriam destruídas. Mas pela intercessão e súplica de Ló, então o anjo disse: tá bom, então esta cidade eu também não vou destruir, porque você está pedindo para ficar em Zoar. Porque ele encontrou em Zoar a sua cidade de refúgio. A sua cidade de refúgio nunca será no pequeno. A sua cidade de refúgio sempre será no grande. Deus é o grande Senhor dos exércitos. Deus está na montanha. Deus não está na planície. Em Zoar, por que Deus não queria que Ló fosse para Zoar? Porque Zoar fazia parte das 5 cidades. E essas cidades eram cidades de que já tinham chegado a prática pecaminosa da cidade. Já tinha chegado às narinas de Deus. E Deus já tinha se irado de tal forma que destruiria a cidade. E a principal razão, o principal pecado dessas cidades era a injustiça social. E aí Ló vai para Zoar. Em Zoar, Ló se amolda ou mantém a cultura da cidade de Sodoma. Ali ele se deprime, ali ele se embriaga, ali suas filhas enfrentam depressão e frustração porque não se casaram. Os seus noivos ficaram em Sodoma e foram destruídos. Em Zoar elas cometem um incesto com o pai. E em Zoar toda a descendência de Ló é amaldiçoada, porque do incesto nascem os moabitas de seu filho Moabe e os amonitas de seu filho Amon. Não fique em Zoar, suba para a montanha. Equipe, por favor. Não espere. Não espere. Faça hoje. Arrependa-se hoje. Fuja da escravidão do pecado hoje. Acesse a salvação hoje. Acesse os milagres que Ele tem para você hoje. Cumpra
sua missão hoje. Molde seu futuro hoje. Suba os montes e expanda o reino de Deus hoje. Não espere para amanhã. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar enquanto há tempo, porque a noite vem aonde ninguém mais poderá trabalhar. Meu irmão, nós estamos vivendo o dia de Deus. Nós estamos vivendo o dia de Deus. Nós estamos no dia D de Deus. Nós estamos na última hora. O que você tem que fazer é hoje. Arrependa-se hoje. Fuja da escravidão do pecado hoje. Acesse a salvação hoje. Acesse os milagres que Ele tem para você hoje. Cumpra com a sua missão hoje. Molde seu futuro. Suba os montes e expanda o reino de Deus. A intimidade permitia que Judas colocasse a mão no prato de Jesus, mas a aliança te permite a ser um com Ele. Não basta ser íntimo, é necessário ser um.